Olá pessoal, vamos trabalhar um pouquinho mais aqui, ainda com o tema trazido pelo texto 7 da Fake News, só que em matemática. Eu estava procurando ler um pouquinho, entender um pouco mais esse fenômeno da Fake News, e aí eu encontrei, olha só, aqui está o endereço, a seta amarela está mostrando do endereço, no site Canaltech, né? Um artigo de 2018 que falava o seguinte, olha, Brasil tem mais de 4 milhões de casos de fake news no segundo trimestre. E esse número me chamou muita atenção, porque 4 milhões em 3 meses é muita coisa. 4 milhões de fake news. Então, nós não vamos ler o artigo aqui, mas nós vamos trabalhar esse número, 4 milhões. Vamos entender como ele é formado e por que ele se escreve de um jeito ou não de outro, tá bom? Antes disso, eu queria chamar a atenção para vocês disso aqui, olha, aqui é o endereço HTTPS, né? Vocês já sabem que isso ou www significa que é internet, né? Canaltech.com.br é o nome do site. Agora, olha só, Brasil está escrito com letra minúscula. Por quê? Nesse caso aqui é porque o endereço, né, é como se escreve na internet o endereço. Então, por isso está com B minúsculo, tá bom? No título do artigo, olha só, aqui eu peguei um print da página da internet. Brasil, estão vendo aqui, ó, eu estou mexendo com um quadradinho amarelo aqui. Brasil está escrito com B maiúsculo, certinho, porque é nome de país. Além disso, está no início da frase. Bom, mas vamos logo para a nossa matemática, não é? Antes de ir para o número 4 milhões, né, vamos ver aqui um número menorzinho. A gente lê, eu falei para vocês que a gente lê o quê? Da esquerda, aqui, da esquerda para a direita. É é que a gente lê os números. Então, nesse caso, 235, não é? 235. Eu li da esquerda para a direita. Agora, quando a gente pensa na formação do numeral, aí o sentido é outro. O sentido é da direita, aqui ó, da direita para a esquerda, né? Por quê? Olha só, o algarismo, né? O algarismo, o dígito que estiver aqui mais à direita, ele sempre vai valer menos que os dígitos, os algarismos que estiverem à esquerda dele. Porque a gente começa a formar, por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma unidade, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando eu junto 10 unidades, o que acontece? Aí eu já não falo mais de unidades, eu falo de dezena. Por quê? Uma dezena, né? 10 unidades é a mesma coisa que uma dezena. Então, quando eu junto 10 unidades, o que eu faço? Eu formo um grupo de uma dezena e registro o número aqui, né? Olha só, o número 10 significa o quê? Que eu tenho uma dezena e nenhuma unidade na casinha, na ordem da unidade. Muito bem, quando eu tenho aqui uma dezena, duas dezenas, três dezenas, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dezenas. 9 dezenas é a mesma coisa que 90 unidades. Mas se eu conseguir formar mais uma dezena, olha, eu tenho 9, com mais um, 10. 10 já é o quê? Já é centena. Então, o que eu faço? É como se eu estivesse trocando dinheiro, né? Consegui 10 notinhas de 10 reais, eu troco por uma de 100. Porque aí não corre o risco de gastar tão fácil, né? Então, olha, uma centena. Então, é assim que a gente vai formando os numerais. O algarismo que tiver aqui à direita, ele sempre vai valer menos do que o que estiver do lado esquerdo dele. A unidade vale menos que a dezena, vale menos que a centena. A dezena vale mais do que a unidade, porque ele está do lado esquerdo da unidade, então ele vale mais, mas ele vale menos que a centena. A centena vale mais que a dezena, vale mais que a unidade, mas vale menos que a próxima ordem que a gente vai estudar hoje. Bom, mas vamos prosseguir. Falei para vocês também que matemática tem uma coisa fantástica, que é a gente prestar atenção nos nomes, né? Por quê?
Porque os nomes dizem para a gente, na matemática, eles dão pistas do significado, né? Então, por exemplo, aqui na ordem das unidades, olha só, ficam o quê? Os conjuntos de 1. Unidade, 1. Então, se eu tenho aqui o número, por exemplo, esse número, significa o quê? Que eu tenho 2 conjuntos de 1. 1 mais 1, 2. Né? Aqui na dezena, o que eu tenho na dezena? Eu tenho os conjuntos de 10. Então, esse 2 aqui, ó, esse mesmo algarismo 2, se eu coloco ele aqui, ó, ele vale o quê? Ele já não vale 2, 1 mais 1. Ele vale o quê? Dezena significa, então, que aqui são os conjuntos de 10. Ele vale 10 mais 10. Ana, por que ele vale 10 mais 10? Ué, por causa disso, não é o 2? Então, 1 conjunto de 10 mais 1 conjunto de 10. Por que esse aqui vale 2 unidades? Porque é conjunto de 1. 1 conjunto de 1 mais 1 conjunto de 1. Agora, olha que bacana. 10 mais 10, 20. Mais 2, 22. Olha, exatamente isso que o número 22 está dizendo para a gente. E na centena? Na centena estão o quê? Os conjuntos de 100. Então, qualquer algarismo que tiver aqui, ele está me dizendo quantos conjuntos de 100 tem. Vou colocar aqui o número 2 também. Né? Esse 2 aqui já vale o quê? 100, ó, mais 100. Não são 2 conjuntos? Então, ó, um conjunto mais um conjunto, 222. Olha só. 222. Então, para entender a formação do numeral, né, eu tenho que começar aqui, da direita para a esquerda. E é assim que a gente vai formando os números no nosso sistema de numeração decimal. Olha só, quando eu tenho, então, unidade, dezena, centena, eu falei para vocês casinha, mas o certo em matemática é você falar ordem, né? Então, a primeira ordem é a ordem da unidade, a segunda ordem é a ordem da dezena, a terceira ordem é a ordem da centena. Ana, por que isso? A primeira, a segunda, não estou entendendo por que é assim. Ué, gente, nós não falamos que, ó, que a gente lê da direita para a esquerda? Então, a primeira vai ser quem está mais à direita, segunda, terceira, e assim nós vamos na sequência. Quarta, quinta, sexta, os números não são infinitos? Então, tem infinitas ordens. Mas a cada vez que eu junto 1, 2, 3 ordens, eu formo uma classe. E olha só, unidade, dezena, centena. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Eu tenho 3 ordens aqui, não tenho? Então, eu consegui formar a minha primeira classe, que é a classe do quê? Das unidades simples. Se eu prosseguir, né? Olha só. Quarta ordem, quinta ordem, sexta ordem. Eu já vou formar mais uma classe, que é a classe das unidades também, só que é unidades de milhar. Aqui os números valem. Se a unidade vale o quê? 1000. Se a dezena vale o quê? 10.000. Se a centena vale o quê? 100.000. Então, olha só que interessante. Eu vou colocar aqui o número, vamos botar um número aqui, ó. Qualquer. Vamos colocar o número 4 aqui. Tá? Na quarta ordem. Esse 4 não vale a mesma coisa que esse 4 aqui, não. Que está na primeira ordem. Esse 4 na primeira ordem vale o quê? 1 mais 1 mais 1 mais 1. Vale 4, não é? Se esse 4 estivesse aqui na dezena, quanto que ele valeria? Ó, deixa eu apagar isso aqui por enquanto. Ele valeria o quê? Cada um vale um conjunto de 10. 10 mais 10, 20. Com mais 10, 30. Com mais 10, 40. E olha só, como é que ficava a ordem das unidades aqui? Para mostrar que não tem nada na ordem das unidades e que o 4 não está aqui na primeira ordem, mas está na segunda ordem, eu uso esse 0. Tá? Então, olha, o 0 está marcando aqui na primeira ordem, segunda ordem. Se é segunda ordem, eu sei que é 10. Né? Então, ó, 4 conjuntos de 10, 40. E se fosse no 100? Se esse 4 não tivesse aqui, mas estivesse no 100, como é que seria? Olha só. 4
Está na terceira ordem, que é a ordem da centena, né? 4 conjuntos de 100. 100 mais 100, 200, mais 100, 300, mais 100, 400. E como é que estaria a segunda e a primeira ordem? Eu teria que colocá-lo aqui um zero. Para quê? Justamente para eu não confundir esse 4, para eu saber em qual posição que ele está. Ele não está na primeira, não está na segunda ordem, ele está aqui na terceira ordem. Então, ele vale 100. Ele é centena. 4 conjuntos de 100. 400. E olha só como é que eu escrevo o número 400. 400. Se o 4 estivesse aqui na quarta ordem, aí o que acontece? Ó, para mostrar que ele está na quarta ordem, porque se eu fizesse só esse número assim, você não ia saber, está na primeira, na segunda, na terceira, na 10ª ordem, onde é que esse algarismo está, afinal de contas? Então, para isso eu uso zero. Olha a importância do número do algarismo zero para nós, para o nosso sistema de numeração. Não está aqui na primeira ordem, não está na segunda, não está na terceira, ele está na quarta ordem. Então, esse quadro aqui vale 4.000. A quarta ordem é a ordem da unidade, mas agora é a unidade de milhar. Eu estou falando em 1000. Vamos prosseguindo aqui. A quinta ordem é a ordem da dezena, mas é a dezena de milhar. Então, aqui, cada algarismo que tiver aqui vai valer o quê? 10.000, né? Então, eu vou colocar aqui esse mesmo número 4. Para eu saber que ele está na quinta ordem, o que eu tenho que fazer? Eu vou preencher as ordens, primeira, segunda, terceira e quarta, com o zero, né? E agora eu sei que ele está na quinta ordem, ó. 1, 2, 3, 4, quinta ordem, que é a ordem das dezenas, mas é dezena de milhar. Então, cada algarismo aqui, ó, ele vai valer o quê? 10.000. Então, como eu tenho 4, eu tenho 10.000 mais 10.000, 20.000. Com mais 10.000, 30.000. Com mais 10.000, 40.000. É assim que eu leio esse número, 40.000. Agora, olha só, na centena, na sexta ordem é a ordem da centena. Vocês estão vendo que a gente está lendo da direita para a esquerda, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ordem. Eu tinha falado casinha antigamente, né? Era como se é aquela caixa lá do dinheiro de uma caixa registradora, ou aquela separação que tem lá naquela caixa do trocador, né? Tudo que é conjunto de 1 fica aqui na primeira ordem, unidade. Tudo que são notas de 10 ficam aqui na segunda ordem. Tudo que fosse nota de 100 fica aqui na terceira ordem. Aqui na quarta ordem ficariam o quê? As notas de 1.000, né? Na quinta ordem ficariam as notas de 10.000. A gente não tem, né, gente? E na sexta ordem ficariam as notas de 100.000, se elas existissem, né? Então, são compartimentos, cada uma tem um valor. Ajuda, né, a posição, dependendo da posição em que o algarismo estiver, ele vai valer mais, ele vai valer menos, tá? Por isso que é importante a gente saber usar o zero, porque o zero vai dizer onde que vai nos ajudar a compor o desenho desse numeral, né? Confundi? Então esquece o que eu falei. Vamos lá, usando ainda o exemplo do 4, né? Eu vou colocar aqui na sexta ordem esse número 4 e vou preencher aqui as ordens que não, né, que não tem nada, que eu não usei nada, aqui com zero. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta ordem. Que número que eu tenho aqui? Como é que eu leio esse número? Ó, 4 centenas de milhar. Aqui vale o quê? 100.000. Então, 100.000 mais 100.000, 200.000, mais 100.000, 300.000, mais 100.000, 400.000. O número que eu tenho aqui é 400.000. Então, olha bem como é que eu escrevo esse número 400.000. Vou fazer aqui em cima, tá? Ó, 4. Se fosse assim, era 4. Se fosse assim, era 40. Assim, virava 400. Deixa eu apagar esse 4 e arrumar direitinho. Vou começar de novo, ó. Se fosse só assim, era 4, não é?
Se ele tivesse na segunda ordem, ó, primeira, segunda ordem, seria 40. Se ele tivesse na terceira ordem, ó, primeira, segunda, terceira ordem, seria 400. Se ele tivesse na quarta ordem, ó, primeira, segunda, terceira, quarta ordem, ele valeria o quê? 4.000. Se ele tivesse na quinta ordem, ó, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta ordem. A quinta ordem é da dezena de milhar, 10.000. Ele valeria, então, 40.000. E se ele estivesse na sexta ordem? Então, olha só. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Ele valeria, então, 400.000. Vocês veem que é o mesmo algarismo, né? É o algarismo 4. Mas dependendo da posição em que ele está, ele vale mais ou ele vale menos. E vocês estão vendo que o zero, ele serve aqui para mostrar para mim em que posição que esse número está, né? Bom, vamos seguir. Olha só. Eu falei para vocês que cada conjunto de 3 ordens forma uma classe, né? Então, a primeira classe, olha, eu estou aqui do lado direito. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Então, unidade, dezena, centena, formava as unidades simples. A classe das unidades simples. Agora, olha só. Quarta, quinta, sexta. Eu tenho mais 3 ordens aqui. Quarta ordem, quinta ordem, sexta ordem. Olha só. Unidade, dezena, centena. Vocês estão vendo que está repetindo? Unidade, dezena, centena. Só que é unidade simples. Unidade, dezena, centena. Só que é unidade de milhar. Então, cada conjunto de unidade, dezena e centena, eu formo mais uma classe. Então, olha só. Aqui, eu tenho a primeira classe, que é as unidades simples, que são as unidades simples, formada por unidade, dezena, centena. Primeira, segunda, terceira ordem. E eu tenho agora a classe, a segunda classe, que é a classe das unidades de milhar, ou classe dos milhares, que é formado pelo quê? Pela quarta, quinta e sexta ordem. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Posso continuar? Posso. Olha só. Eu tinha feito primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ordem. Eu tenho a sétima ordem. A sétima ordem também é unidade. Só que agora é a unidade de quê? De milhão. Nós estamos indo para a terceira classe, que é a classe das unidades de milhão, né? Ou classe dos milhões. Então, a sétima ordem, tudo que tiver aqui na sétima ordem, vale 1 milhão. Então, olha só, vou colocar aqui o número 4 de novo. Ficou meio apagadinho? Vamos trocar a cor? Ó. Ops. 4, né? 4, mas ele está na sétima ordem. Então, o que ele vale? Ele vale 1 milhão. Cada algarismo, cada unidade vale 1 milhão. 1 milhão, mais 1 milhão, mais 1 milhão, mais 1 milhão, não é 4. Então, olha só, 4 milhões que vale esse número aqui. E eu vou, para mostrar que ele está na sétima ordem, eu vou colocar a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ordens e eu vou colocar o 0 para não me confundir. Olha como é que é o número 4 milhões. Vou escrever aqui embaixo, 4. Unidade, dezena, centena, eu coloquei um pontinho aqui para mostrar que eu já formei uma classe, para não me confundir na hora da leitura. Unidade, dezena, centena, coloquei mais um pontinho. 4 milhões. Vamos prosseguir. A oitava ordem é a ordem das dezenas, mas é a dezena de milhão, então vale 10 milhões. Ou 10 mil, não, 10 milhões, desculpa, gente. Ó, 10 milhões. E a nona ordem é a ordem da centena, mas é a centena de milhão. Então, cada algarismo que tiver aqui vale o quê? Vale 100 milhões. Então, vamos continuar com o nosso exemplo aqui, ó. 4.
4 conjuntos de 100 milhões. 4 conjuntos de 100 dá o quê? 100 mais 100 mais 100 mais 100 dá 400. 400 o quê? Milhões. Por quê? Porque está na nona ordem. Só por isso, só por causa da posição. E aí aqui, ó, eu vou colocar o 0 na oitava ordem, o 0 na sétima ordem, para eu saber em que ordem que esse número 4 foi parar. Porque senão eu não vou saber ler. Olha só como é que eu escrevo 400 milhões. Vou escrever aqui em cima, tá? Vou escrever aqui em cima, ó. Assim seria 4. Assim, 40. 400, 4 mil, 40 mil, 400 mil. Opa, esse 0 aqui ficou meio feio, né? Deixa eu apagar. Opa, não quer vir a borracha? Pronto, vai. Ó, 400 mil. E agora? 4 milhões, 40 milhões, 400 milhões. Para eu não me atrapalhar, eu vou fazer assim, ó. Primeira, segunda, terceira ordem, vou colocar um pontinho aqui, tá? Primeira, segunda, quarta, quinta, sexta ordem, vou colocar um pontinho aqui. Você sabe que o quarto, quinto e sexta ordem é a ordem dos milhares. Então, o que tivesse aqui eu ia ler como 1000, né? Sétima, oitava, nona ordens. A gente sabe que aqui é a ordem dos milhões. Então, agora, olha só como é que eu vou ler. Milhões. Ai, 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 quase que não vai dar para escrever. Pronto. 400 milhões. Não tem mais nada aqui, ficou fácil de ler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros. Doido, né? E olha só, e aqui então eu completei minha terceira classe, a classe das unidades de milhão, não é? Cada vez que eu junto unidade, dezena, centena, tô aqui, ó, na direita. Unidade, dezena, centena, eu completo uma classe. Então, primeira, segunda, terceira ordens, eu formei a classe das unidades simples. Quarta, quinta, sexta ordem, eu fiz a classe dos milhares. Sétima, oitava e nona ordens, eu formei a terceira classe, a classe dos milhões. Ana, qual que é a quarta classe? A classe dos bilhões. Qual que é a quinta classe? É a classe dos trilhões. Qual que é a sexta classe? A classe dos quatrilhões. Isso não tem fim? Não, isso não tem fim, sabe por quê? Porque os números são infinitos, não é? Então, agora aqui, ó, como é que eu escrevo 4 milhões? Assim, 4 milhões vai estar o quê? Na sétima ordem, né? Então, vai ser assim, ó. 4, isso é 4. Se eu colocar o 0, vira 40, 400, 4 mil, 40 mil, 400 mil, 4 milhões. Para facilitar a minha leitura, posso colocar esse pontinho aqui? Pode. Ó, essa era a primeira classe, essa é a classe dos milhares e aqui eu comecei a classe dos milhões. Então, esse número tem o quê? 4 milhões. Aqui não tem nada, aqui não tem nada. 4 milhões é assim que se escreve. É um número grande, não é? Bom, a gente fica por aqui, tá bom? Quem precisar rever o vídeo, não precisa preocupar muito com os nomes, tá? O que importa é que vocês entendam que o 0 é fundamental para eu saber em que lugar, em que posição que está o meu algarismo. E dependendo da posição, ele vai valer mais ou ele vai valer menos. Ele pode, vocês viram com o exemplo que eu dei do 4, ele pode valer 4, 40, 400, depende da posição em que ele está. É só isso que eu quero que vocês entendam. Tá bom? Como se lê o número, como que a gente escreve o número, aos pouquinhos a gente vai aprendendo. Por que você falou então de classe e essas coisas todas, ordem, só me confundiu? Gente,
A primeira vez que a gente escuta alguma coisa, a gente se confunde mesmo, porque é informação nova. Mas à medida que a gente vai ouvindo, a gente vai se familiarizando. E o que eu quero também é o seguinte, que vocês se familiarizem com algumas expressões que vocês vão usar depois nas outras séries, tá bom? A gente está começando o nosso curso agora, mas nas outras séries vocês vão precisar de ter uma familiaridade com os termos da matemática. Então já quero que vocês cheguem lá sabendo algumas coisas, porque assim o caminho vai ficando mais fácil. Mas para a gente agora só precisa saber o quê? O zero, né? Ele me ajuda a saber em qual posição que está o algarismo. E dependendo da posição desse algarismo no número, né, eu vou saber quanto que ele vale, tá bom? E os nomes unidade, dezena, centena já ajudam a gente, né, a saber o valor daquele algarismo. E esse nome das classes também. Então é por isso que eu falei para vocês dos milhares e dos milhões. Tá bom? Vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo então. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus.